Com o lançamento de I Play Rock, ou Eu Sou Rock, previsto aí para novembro de 2026, eu resolvi, juntamente com a minha digníssima esposa, maratonar toda a franquia de Rock. E a gente já está quase na metade aí de toda a franquia, mas hoje eu resolvi trazer aqui para o canal uma resenha do primeiro e talvez o mais importante filme de toda essa franquia. E só para deixar claro, esse vídeo aqui ele não é uma crítica especializada de cinema, nem uma análise técnica sobre o filme. É só uma resenha aí de espectador para você que também gosta de filmes, de cultura pop, de entretenimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui pro canal. Meu nome é Cássio e bora pro vídeo. Lançado em 1976, Rock, um lutador, é um drama esportivo dirigido por John J. Avildsen e escrito pelo próprio Sylvester Stallone. O drama acompanha parte da história de Rocky Balboa, um lutador desconhecido da Filadélfia que vive de pequenas lutas e no filme não deixa claro se são lutas clandestinas ou somente lutas amadoras, e também trabalha fazendo um bico de cobrança para um agiota da região. Mas tudo muda quando Apollo Creed, o campeão mundial dos pesos pesados, fica sem um adversário para a defesa do título. E como estratégia de marketing para não ficar sem a luta importante, já que ele tinha fechado acordos comerciais, ele decide dar oportunidade a um lutador desconhecido. E o escolhido é justamente Rocky Balboa. A história da produção do filme é quase tão interessante quanto a história do próprio personagem. Naquela época, o Sylvester Stallone ainda era um ator desconhecido e ele estava passando por uma fase muito difícil da sua vida. A crise financeira do ator era tão grande que ele precisou ter que vender o seu cachorro de estimação para poder arcar com os seus custos de vida. E como não existe nada mais inspirador do que uma crise financeira, depois de assistir uma luta pela televisão entre Muhammad Ali e o Chuck Wepner, ele teve a ideia de escrever um roteiro de um lutador desconhecido que recebe uma oportunidade. Isso porque o Chuck Wepner era um lutador de certa forma azarão, mas ele resistiu até o final da luta com o Muhammad Ali e em um determinado momento ele chegou a derrubar o campeão dos pesos pesados. Há relatos que a primeira versão do roteiro do filme ficou pronta em apenas 3 dias. Depois de terminar o roteiro, Stallone começou a apresentá-lo ali para os produtores de Hollywood, porém com uma condição: ele só venderia o roteiro se ele pudesse ser o protagonista do filme. Obviamente, os produtores de Hollywood negaram ali esse pedido, até porque o protagonista de um filme, na maioria das vezes, é o que leva, né, os espectadores ao cinema. Mas o Sylvester Stallone é brasileiro, ele não desiste nunca, e o final dessa história você já sabe. Rock se tornou um enorme sucesso e venceu 3 Oscars: melhor filme, melhor direção e melhor montagem. Sylvester Stallone também recebeu 2 indicações, melhor ator e melhor roteiro original. Dito isso, eu vou avaliar essa obra com base em alguns pontos que costumam chamar minha atenção quando eu estou assistindo a um filme. Sem mais delongas, bora pra história. Para mim, o ponto alto desse filme, o mais interessante, o mais legal desse filme é a própria história. A história do filme, para mim, ela é a mais marcante, até porque ele é uma história que funciona. De certa forma, quando o Stallone fez esse filme, ele tá falando da gente, ali das nossas lutas, das nossas batalhas. É inspirador você assistir esse filme. Até porque o boxe nesse filme, ele funciona ali meio que como um pano de fundo, mas você poderia substituir por qualquer outra coisa, porque a história ela é muito interessante, ela é atraente, você olha ali, você compra a ideia que o Rock ele é um cara que existe, e isso é o mais legal desse filme para mim de longe, é essa história. Obviamente não é uma história perfeita, um roteiro perfeito, tem ali alguns pontos, um dos principais pontos ali que me incomodou nessa parte é o momento em que o Apollo encontra o lutador para fazer essa luta, essa defesa, né? Então, para você que não assistiu, vai ter spoiler aqui, não tem como, né? É um filme de 1976. Se você não assistiu, vai lá e assiste. O Apollo, ele tem uma luta. O Apollo é um campeão mundial de boxe dos pesos pesados. E o Rock, como eu falei ali na introdução, ele é um lutador ali, ele
ele está inserido nesse universo, não conta ali a origem dele. Quando mostra, ele já está inserido nesse mundo do boxe. O filme começa com uma luta, não dá para ter certeza se é uma luta clandestina, mas é uma luta amadora ali, com ele lutando. O Apollo, ele é o ícone, né? Ele é o campeão mundial dos pesos pesados. Então ele vai ter uma luta ali para defender o título de peso pesado, para defender o cinturão. E o adversário dele tem a mão quebrada e não pode participar. E então ele tem uma sacada que eu gostei até esse ponto, para não perder a luta, porque tinha fechado acordos e patrocínios. E aí é explicado no filme, né, pelo manager, né, pelo gerente dele, pelo empresário dele, ele não conseguia achar um lutador em tão pouco tempo para competir com o Apollo. Então a maioria das lutas ali do Apollo tinha ali meio que um arranjo ali para poder ele conseguir enfrentar os seus adversários, mas o manager dele fala que ele não conseguiu achar nenhum adversário, parece que era só 3 meses, eu acho, da luta, pode ser que eu esteja enganado aqui, então ele não conseguiria achar ninguém em 3 meses para enfrentar o Apollo. E no meio dessa discussão, o Apollo tem uma ideia de dar oportunidade para um personagem, para um ator lutador branco, desconhecido, que fosse branco, que ele estava nos Estados Unidos da América e lá era o lugar das oportunidades. Até aí eu achei fantástico essa ideia. Mas aonde que o roteiro pega, na minha opinião, nesse ponto é que, de repente, em alguns instantes, o manager dele ali olha um livro e já escolhe o lutador e olha, que tal esse aqui? O motivo principal que fez o Apollo escolher o Rock é por causa do apelido dele, né? O Garanhão Italiano. Então ele imagina isso, ele gosta do nome, né? E é por causa disso que ele escolhe o Rock para ser o adversário dele. Mas se eu fosse reformular esse roteiro, digamos assim, eu faria um corte ali no momento que o Apollo teve a ideia, e aí eu mostraria o Rock em uma outra luta amadora. E nisso tivesse um olheiro ali do Apollo olhando essa luta amadora, olhava o Rock Balboa e escolheria ele. É igual eu falei, tirou um ponto no roteiro ali, teve outros pequenos detalhes, nada demais, mas esse foi o que fez que me tirou um pouco ali do filme na hora que eu estava assistindo. O segundo ponto é sobre os atores, sobre os personagens e atuações. E o elenco, gente, ele é um outro grande ponto forte desse filme, porque todo mundo, você, de certa forma, você se interessa por todo mundo. Tem muitos filmes que você tira o protagonista, o filme acaba, porque os diretores não sabem construir ali essa relação com os personagens coadjuvantes. Nesse filme, não. Nesse filme você tem ótimos personagens coadjuvantes. Vou falar dos principais aqui. A primeira é a Talia Shire, que é a Adrian, né, o par romântico do Paulo no filme. Se você não lembra, ela é a Connie Corleone, eu acho, do filme O Poderoso Chefão. Nesse filme ela entrega uma atuação muito boa, porque ela tem uma característica que ela é tímida, né? E essa timidez dela, você entende, você olha pra ela, e ela, assim, eu não acho ela uma atriz feia, mas ela foi sempre rebaixada, provavelmente por causa do irmão dela, que nesse filme aparentemente é quem criou, quem cuidou dela, o irmão mais velho dela, e ele rebaixa ela, então ela se sente essa pessoa rebaixada, e você sente isso. Ela é aquela pessoa tímida, atendente ali de balcão, que não fala nada, sempre dá um sorrisinho, e o Rock, ele tá sempre ali tentando conquistá-la. Então você compra esse casal. Eu gosto deles como casal, assim, obviamente não tem aquela química, né, de filmes de romance, mas é um casal que você compra a ideia que os dois, igual uma hora no filme o Rock fala pra ele, né, que ela acha ela incrível, porque os dois, eles têm algo que falta e eles se completam, e nessa coisa que falta, né, ela se sente essa pessoa inferiorizada, desprezada, ele se sente um Zé Ninguém, e isso faz com que os dois se completem. E eu gosto do casal, gosto da atuação dela, gosto da atuação do Rock, apesar de que eu tirei um pontinho nessa avaliação, porque apesar dele ser carismático, você comprar que ele é esse cara meio um Zé Ninguém, mas que todo mundo gosta, é um cara gente boa, provavelmente você conhece alguém que tem essas características e ele consegue transmitir isso, mas ele tem um estereótipo que eu não gosto, que ele fica toda hora andando na luta, na rua, né, e dando soquinho no ar, assim, aquela pessoa, tipo, empolgada, que é apaixonada demais pelo que faz e tá toda hora ali
expressando que faz isso. Isso é o único ponto que me incomodava, assim, uma hora ou outra ele fazia um movimento, até entendi, mas toda hora mostrava ele, ou ele tava jogando, brincando com a bolinha, ou ele tava dando soco no ar. Eu acho que foi um estereótipo exagerado, muitos personagens são estereotipados exageradamente, não é só o Rock aqui, né? O próprio Apollo é muito estereotipado, mas me tirou um pouco do personagem, né? Essa característica dele. Mas a atuação do Rock, da Adrian, é fantástica. O outro ponto forte aqui dos personagens é o ator que interpreta o Mickey. Você compra, que é o treinador ali do Rock, né? Você realmente compra que ele é um treinador, ele é fantástico, ele é aquele velho rabugento, sabe? Mas ele é tão carismático, você gosta tanto dele, tem muita alma naquilo que ele entrega no personagem dele. Eu acho que foi o personagem que eu mais gostei no filme, mais até do que o próprio Sylvester Stallone. Ele é muito carismático, então ele sustenta, toda a aparição dele, você não passa desapercebido. Então, assim, ele é um personagem que ele entrega muito, a presença dele é muito legal e ele realmente tem essa característica desse vozão. Os personagens são muito bons nesse filme porque praticamente todas as pessoas, todas as atuações, todos os personagens ali, provavelmente você conhece alguém parecido. O outro ponto aqui que eu avaliei é a questão da estética, fotografia, né? O filme, ele realmente, eu gosto, é um filme bonito, ele tem uma imagem mais dessaturada, então você vê aqui a Filadélfia ali meio melancólico, então tem essa estética, tem alguns enquadramentos que eu gosto bastante, que a direção ali na hora que o Rock corre na rua, isso é um ponto que eu acho fantástico, né? Depois pesquisando aqui para fazer o vídeo, tem uma cena que ele tá treinando ali, ele sai correndo nas ruas e ele passa por uma feira de rua e todo mundo começa a olhar para ele, interagir com ele, e eles não eram figurantes, eles estavam ali realmente vendo um ator correndo atrás de uma van, provavelmente, que estava filmando, e a reação deles é muito espontânea e eu achei fantástico essa parte da cena que ele corre até as escadas, que talvez seja uma das cenas mais icônicas de todo o cinema, dele subindo a escada, aquele enquadramento. Tanto é que parece que tem um sistema de câmera o famoso gimbal, que hoje provavelmente você conhece, né, que é aquele estabilizador de câmera, foi testado aparentemente inicialmente nesse filme. Então o ator sobe ali as escadas e a câmera não treina. E essa cena, cara, pra mim é uma das melhores cenas do filme. Talvez pra a maioria das pessoas que assistiu. E é ali aquele momento, né, da preparação. Todo cara que gosta de filme, toda pessoa que gosta de filme de ação gosta dessa cena, do cara se preparando. Essa cena, gente, quando eu era criança, que eu assistia esse filme, eu fazia esse roteiro do Rock quase todo dia depois que eu assisti esse filme. Tem uma cena lá dentro do apartamento dele que ele quebra o ovo cru e toma, ele põe no copo. Eu comia ovo cru quando eu era criança, eu ficava correndo em volta de casa, assim, por causa desse filme. Então esse filme, além de tudo, né, além de ser um ícone aí da nossa cultura pop, ele é um filme muito nostálgico, né? Porque a nossa infância, se você é dos anos 80 e 90, foi marcada por esses filmes, né? Do Sylvester Stallone, do Schwarzenegger, do Van Damme. Então, esse filme, particularmente, ele tem essa parte da preparação do Rock que me marcou muito quando eu era criança. Se você assistiu quando eu era criança, provavelmente você deve ter feito algumas coisas parecidas. O outro ponto que eu vou avaliar aqui é o ritmo do filme, a montagem do filme. Nesse ponto também eu vou falar um pouco da edição do filme. Como um todo, é um filme maravilhoso, tem uma montagem, uma edição maravilhosa, tanto é que ele ganhou como melhor montagem, né? Ganhou o Oscar de melhor montagem, mas nem tudo são flores. E uma parte que me tirou demais do filme é a parte da luta ali. Eles não souberam fazer os enquadramentos. Então, eu não sei se na época a questão do frame da câmera, os televisores, isso era perceptível, mas hoje a parte da luta ela não envelheceu bem, porque você vê ali, os socos passam a quilômetros de distância. A parte da luta em si, pra mim, foi a parte que mais me tirou do filme, infelizmente. Então, eu acho que eles não foram felizes nessa montagem, a direção ali, o enquadramento. Então, tá ali na cara, a câmera tá próxima dos personagens. Você vê o soco do Rock passando muito longe do rosto do Apollo. E vice-versa também,
A outra parte é essa atuação do Rock na luta, eu achei ela muito a desejar. Então, na minha opinião, isso me tirou do filme. Na hora tava indo tudo bem, e nesse momento da luta você fala, pô, mas não pegou esse. E eles não conseguem, o soco, você vê que eles não têm impacto. E essa atuação, pra mim, da luta, foi o que mais me fez tirar ponto do filme, que mais me tirou a imersão do filme por vários aspectos. Eu coloquei aqui na parte da montagem, do ritmo, mas a atuação do Rock também, ela não é boa, porque o Apollo tem hora que dá um soco para um lado e o Rock vai pro outro, sabe? Então, assim, a luta, o jeito que ele luta, dava uns socos meio largado. Então, essa parte da luta foi o que mais me fez sair do filme, mais tirar a nota do filme, né? Nessa minha avaliação, só para você entender, todo filme começa com a nota 10 e eu vou tirando pontos conforme eu vou achando alguns pontos ali que me incomodam. Igual eu falei, gente, essa aqui não é uma análise técnica, criteriosa, eu não sou crítico de filme, não é isso. Mas eu falo, eu como espectador, como consumidor, estou ali apreciando uma obra e pontos que fazem perder a imersão nesse filme, né? Então, apesar de ser a parte da luta, como eu falei lá no começo do vídeo, né? A luta em si, ela é o background do filme, o filme não gira em torno da luta. Mas na parte da luta eles pecaram, porque me tira um pouco ali. Porém, e aí o último ponto aqui, que é a imersão, a emoção, isso aqui é praticamente nota 10, porque você consegue se emocionar com o filme. Tanto é que mesmo depois de ver todos esses defeitos na luta, você tá ali, na hora da luta, você tá cerrando os punhos ali, você tá se esquivando e você tá querendo que o Apollo tome uma surra. Então, tem essa imersão no filme, você compra os personagens, principalmente, eu compro ali a ideia, apesar de ser uma coisa assim tão, nossa, mas como que pode? Vou dar um exemplo aqui de Onde Nasce a Estrela com o Bradley Cooper e a Lady Gaga. E nesse filme ele é um cantor famoso e ela, salvo engano, é uma garçonete. Ele conhece ali, ele tá num bar, ele vê ela cantando no karaokê e no outro dia ele tem um show e chama ela para cantar no palco. Então essa coisa de você pegar uma pessoa 100% desconhecida, porém talentosa e elevar ela, já não é uma coisa tão desconhecida assim do cinema, se você costuma acompanhar. Mas, apesar de ter toda aquela questão do Apollo rapidamente encontrando ali um oponente, você compra que é possível, é crível, você fala, cara, é possível de acontecer isso. Esse filme, ele te traz essa emoção da ascensão, tanto é que eu trouxe um resuminho rápido aqui. A principal qualidade do filme é a história. É uma história sobre é uma história sobre a gente, é sobre nós, é sobre luta. Essa luta diária, você tá ali, às vezes você não deu certo na vida por causa de uma oportunidade, por causa da sorte, né? Muita gente, principalmente você vê os coaches hoje aqui, tudo focado em hiperprodutividade, que você tem que acordar às 5 horas da manhã e ler um livro e fazer exercício e tomar banho gelado, mas às vezes você vai fazer tudo isso e não vai dar certo, porque existe um negócio na vida que se chama sorte. A sorte, muitas vezes, a pessoa associa, né, quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada. Mas às vezes não é isso não, às vezes simplesmente você conhece uma pessoa que te apresenta para outra pessoa e você tá num lugar privilegiado. Então, tem esse fator sorte no filme, mas querendo ou não, você compra essa ideia, porque é uma ideia, eu acho que, eu não sei vocês, mulheres que estão vendo esse filme, mas eu acho que esse filme ele fala diretamente com o público masculino, porque o homem ele tem essa coisa dessa luta diária de ser um Zé Ninguém, ele fala muito disso no filme, né? Que ele acredita, ele não quer, e isso é uma coisa muito legal de falar aqui. Quando acontece tudo que ele descobre, né, que ele vai ser o oponente, ele fala uma hora que ele não quer ganhar do Apollo, ele só quer chegar no final da luta, porque se ele chegar no final, ele vai conseguir provar que ele não é o Zé Ninguém. Eu até arrepio aqui, gente, puta merda. É muito legal, porque o Apollo, ele tem uma característica que os oponentes dele nunca conseguiram nem derrubar ele e nunca passaram do terceiro round, salvo engano. Então ele já tinha essa fama, ele era o melhor dos melhores. E aí veio o cara lá de baixo. Cara, essa história do filme, o enredo do filme, para mim, é a magia desse filme. Obviamente você tem ótimas atuações, personagens entregam muito, você tem ali um Mickey que, cara,
Que ator fantástico, que personagem carismático, você gosta dele, apesar de ele ser um velho rabugento. O principal problema, como eu falei, é a questão da fotografia, da coreografia ali das lutas, da edição, não soube fazer o enquadramento certo para não perceber que os socos ali não estavam pegando. Eu acredito que nesse momento valeria mais edições, talvez, para tentar desfalcar. Os outros filmes também têm esse problema, assim, até o 4 você percebe que aquela luta, eu não consigo comprar a luta. Nesse primeiro filme, você não sente o peso do soco, né? Eles dão um soco no outro, tem hora que o cara tá indo com a cabeça para trás, mas você não sente que o soco pegou. Tanto é que a gente tava vendo o filme e a esposa até perguntou, falou, por que ele tá indo com a cabeça para trás? Ele tá defendendo? Aí eu falei, não, ele tá tomando soco. Essa parte da luta perde um pouco a imersão no filme, mas como ela acontece no final, igual eu falei, mais um background ali, mais um pano de fundo, acaba que passa vamos dizer, você passa um pano aí para essa parte da luta. Então esse é o principal problema e a cena mais marcante do filme, né, assim, além da cena da escada, que eu acho que é uma das mais marcantes, é o final do filme, né. No final do filme, quando acaba a luta, que ele não ganha, né, do Apollo, tá muito acirrado ali, ele bate muito no Apollo, tem hora que ele consegue derrubar o Apollo, todo mundo fica incrédulo, e ele começa já ali conquistar, ele vai até o 15º round. Isso vai servir de gancho para um outro filme que, se você assistiu, aquela frase que ficou famosa dele conversando com o filho dele, que o mais importante não é o quanto que você bate, é quando você apanha e mesmo depois de apanhar você consegue se levantar, porque esse é o rock, essa é a essência do rock. Ele tá ali, ele tá apanhando, mas ele não desiste, ele vai para cima, ele aguenta soco, é muito legal. A principal cena, como eu estava falando, além da cena da escadaria, é que ele não tinha intenção de ganhar. Quando ali anuncia que o Apollo ganhou, ele não tá nem aí, ele tá cagando pros repórteres ali e ele só quer saber da Audrey. Então, acima de tudo, esse filme conta uma história de amor. E não é só o amor do casal, é o amor dele. Você sente ali que tem uma paixão envolvida no Stallone, você sente ali que tem uma paixão envolvida nos personagens, o amor dele pela luta, pelo esporte. Então, assim, gente, esse filme, ele é muito bom. Eu fiquei até muito empolgado agora no finalzinho, porque eu assisti quando eu era criança, mas já tinha muito tempo que eu não assistia, e eu resolvi assistir agora, e eu tive uma boa impressão. Minha nota final é 8.4, né? Igual eu te falei, tem uns critériozinhos que eu avaliei aqui. Independente da nota, a gente vai dar mais, a gente vai dar menos, isso aí pouco importa. Eu recomendo esse filme, vale a pena assistir. Vale a pena assistir com a namorada, esposa, noiva, ficante, porque é uma história, além de ser um drama de esporte, é uma história de amor. O casal é muito bom, você gosta muito. Eu gosto muito da dinâmica dos dois, da química dos dois, igual eu falei, não é uma coisa picante, né? Mas você compra aquele casal que, de certa forma, é até fofinho ali. Então é isso. Nem acredito que eu terminei. Realmente eu quis trazer um vídeo diferente aqui, mais inspirados nos canais que eu costumo ver, mas mais próximo do que eu gostaria, né? Eu tô pensando aqui em trazer essa linha, mas me fala agora nos comentários. Primeiramente, você assistiu o filme? Se você assistiu, o que que você achou? Segundamente, se você gostou desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Eu estou a exatamente 63 inscritos e eu tô com a minha meta pessoal de chegar aos 100 primeiros inscritos. Vai ser uma vitória muito grande para mim. E se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também para alcançar mais pessoas. E já vou deixar aqui um desafio. Se você gostou da minha análise, comenta aí embaixo qual que é o próximo filme que você quer que eu traga aqui para o canal, que eu vou fazer uma análise carinhosa e detalhada, assim como eu fiz para o filme Rock, um Lutador. Um grande abraço e até a próxima.